Meu querido, hoje eu quero falar com você a respeito de relacionamento. E eu quero te falar que a qualidade das nossas vidas, ela está absolutamente ligada pela qualidade das pessoas que cultivamos relações de afetos, relações de amizade. E não somente pela qualidade dessas pessoas, mas também pela qualidade do relacionamento que temos com essas pessoas. Pelo tipo de relacionamento que temos com essas pessoas. Por isso que nessa manhã o meu coração ele se voltou para o que está escrito em Provérbios, no capítulo 27, que fala de amizades, de relacionamento, fala também de resistência e principalmente fala da amizade como uma experiência que transforma as nossas vidas. Porque o caminho, meu querido, para uma transformação pessoal passa sempre pelas amizades. E o versículo ao qual eu estou me referindo é o versículo 17 do capítulo 27 do livro dos Provérbios, que diz assim: como ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Grave esse versículo. Como ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Provérbio 27, versículo 17. O que ele está dizendo para a gente? É que a amizade, ela implica nesse roçar de vidas, nesse esbarrar um no outro quase que o tempo todo. Isso, meu querido, é amizade. Ferro afiando ferro, ferro esbarrando no ferro. E o que acontece quando o ferro ele afia o ferro? Ferro, para afiar ferro, ele tem que raspar, ele tem que roçar, ferro com ferro. E quando raspa, ele gera atrito. E o que vem ser atrito? Atrito, meu querido, é dos corpos em contato e em movimento oposto. E quando tem atrito, é claro que esquenta. E porque esquenta, é que o ferro ele se torna moldável, ele se torna maleável, passivo de ser transformado. Então o que acontece? Ele raspa, daí esquenta, e então o ferro se torna flexível e daí então maleável. E quando esquenta também, é claro que sai faísca. E é por isso que o autor desse provérbio, ele vai dizer que no raspar das duas vidas, do amigo com seu amigo, ou da amiga com sua amiga, é nesse raspar de vidas que vai gerar transformação na vida de um e na vida de outro. Transformação mútua. Então, o que é que esse provérbio está dizendo para nós? Ele está dizendo que tem que ter atrito numa relação. Relação, meu querido, sem atrito não gera transformação. Atrito, ao contrário do que muitos acreditam, é uma coisa boa. Promove o crescimento. E o que é o atrito? Atritar é oferecer resistência. O atrito é o ato de exercer a força oposta ao movimento pretendido. Então, eu me proponho sair de um lugar para outro, daí eu encontro no caminho uma força que venha se opor à minha intenção. Eu atrito com alguma coisa, eu esbarro com uma força oposta à minha. No caso, com alguém, com uma pessoa, um amigo. E esse alguém ele me diz: para um pouco, pensa, você não vai, tem que passar por mim antes de ir. É justamente essa força de resistência que questiona a minha maneira de pensar, que questiona as minhas ideias, as minhas convicções, as minhas vontades. É essa força de resistência que confronta as minhas motivações, as minhas intenções. Essa força de resistência que coloca muitas das vezes em xeque os meus sentimentos, os meus desejos, os meus sonhos. Porque se eu não encontro atrito, eu sigo em frente, eu vou embora para onde a minha cabeça me levar, para onde o meu coração me levar, para onde os meus desejos me levarem.
Então tem que ter alguém que me pare e me obrigue, no mínimo, a pensar, a rever, a checar e a questionar. Porque do contrário, seremos sempre como uma besta fera, como uma fera que sem controle e sem freios. E uma fera sem controle e sem freio, ela se destrói e destrói o que está em volta. Aliás, eu quero falar para você que uma fera, ela não presta para nada senão para causar destruição. Dá coice para tudo quanto é lado, morde todo mundo, ataca, conquista, suga, usa. Então, a gente sempre vai precisar de alguém, um amigo, para dizer: parou, chega, já basta, já deu, não dá mais. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, aliás, ele era um jovem pastor, um jovem líder da igreja de Éfeso. Então, Paulo escreve para Timóteo na sua primeira carta e diz assim: Timóteo, você é um jovem pastor, mas não permita que as pessoas desprezem você pelo fato de você ser jovem. E o que é desprezar nesse sentido aqui? É exatamente isso. Eu saio daqui e dou de cara com Timóteo. Daí eu faço a volta em Timóteo e continuo o meu caminho. Desprezei Timóteo. Passei pelo Timóteo como se ele não existisse. Passei pelo Timóteo e não dei explicações, não prestei contas, não argumentei, não ouvi o que poderia de repente ser contraditório às minhas ideias. Tô indo embora, tô solto, tô entregue. Mas entregue a quê? A minha cabeça, ao meu coração, as minhas intenções. E essa, meu querido, essa é uma vida louca, é uma vida maluca. Se você ler e atentar bem para Provérbios, você vai perceber que as pessoas que vivem assim, desprezando todo atrito, desprezando toda a oposição e que se entregam absolutamente ao que está apenas no seu coração e na sua cabeça, essas pessoas, elas são chamadas de tolas, estúpidas, são chamadas também de nécias. O caminho da sabedoria, ela passa pelo atrito da amizade, pela oposição de um amigo, pelo roçar de uma vida. Então, atritar, meu querido, atritar é uma coisa boa, porque a pessoa que atritar comigo é porque se importa comigo. Ela não me ignora ou não me ignorou, ela me oferece resistência. Por exemplo, se de repente a sua mulher, ela já não cria mais caso com você, é porque ela desistiu de você. Se o seu marido, ele não cria caso mais, é porque ele já desistiu, ele já deletou você da vida dele. E o que você fala já entra por um ouvido e sai pelo outro. Não vai fazer a menor diferença, não faz diferença. Atrito, ele é fundamental numa relação de qualidade, numa relação que promova crescimento. Se você, meu querido, não tem um amigo para atritar com você, eu lamento muito. Você tá sozinho, você tá só, bicho solto. Se o seu pai não enche você, é porque ele já não tá nem aí para você. Mas se a sua mãe, ela buzina na sua orelha, ela te dá sermão, é porque ela se importa com você. E você, meu querido, você tem que falar muito para sua mãe, porque você se importa também com ela. Tem que discutir, tem que atritar. Porque é isso, mãe. Eu não concordo com isso que você está falando. Me explica, por favor. Justifica. Mostra para mim porque você está me pedindo isso. Tem que ter atrito. E você tem que cobrar mesmo do seu filho, de sua filha,
do seu amigo, da sua amiga. Onde você tiver uma relação de intimidade, tem que ter atrito. E de vez em quando, nesse atrito, as coisas vão esquentar. A chapa vai ficar quente. A coisa esquenta. O sangue ferve. E o que é o sangue ferver? É ficar alterado mesmo, é sair de si. Aí você está atritando com a pessoa e ela de repente fala assim: você já está ficando alterado. Claro que está ficando alterado. Eu me importo com a pessoa, eu me importo comigo. Eu não estou brincando com a vida, eu não estou de brincadeira com a minha vida. E quando de repente eu quero sair de um lado para o outro e a pessoa me diz que eu não posso ir, e a pessoa diz que eu estou errado, então eu vou me alterar. E eu me altero porque eu me importo. A gente devia começar mesmo a ficar preocupado mesmo com as pessoas que já não se importam mais, que já não ficam mais alteradas com a gente. Pessoas que ficam olhando para a televisão enquanto falamos com elas. É com essas pessoas que você precisa se preocupar muito. As que se alteram com você, você não precisa se preocupar mais com elas. Porque quando você está alterado, quando a chapa esquenta e o sangue ferve, aí as coisas começam a acontecer, começam a mudar. Enquanto o ferro está frio, não vai acontecer nada. Mas quando atritou, esquentou, ali o ferro então pode ser moldado, pode ser forjado. E você sabe que de vez em quando o ferro esquenta, sai faísca, pinga fogo, aí você fica ressentido, magoado, mas você pede perdão. Você pede perdão, e isso é natural. O que não é natural é guardar esse sentimento, esse ressentimento. Mas é importante atritar, é importante esquentar, para que haja transformação, para que haja mudança. É claro que existe um jeito de esquentar, existem palavras, existem formas de se usar as palavras, mas o atrito é muito importante para que haja um aquecimento no relacionamento e que haja transformação de vidas. Que você possa guardar essa reflexão no seu coração e que Deus ele possa abençoar você e o seu relacionamento.